Bom, vou começar, tá, gente? Então, uma boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, que estejam com saúde, né? Espero que tenham passado uma boa semana e que possamos iniciar mais uma semana aqui, né? Com muito amor, com muita esperança no futuro, que é isso que vale a vida, né? Então, como nós fazemos habitualmente, vamos começar com a nossa prece, pedindo inicialmente permissão para nós darmos início ao nosso bate-papo da noite, pedindo o concurso da espiritualidade amiga, para que possamos compreender cada vez mais a verdadeira natureza dos animais, que é a mesma que a nossa, a espiritual. Pedimos, Senhor, para que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, que possamos saber falar, possamos saber compreender todos essas nuances que envolvem o nosso espírito e o espírito dos nossos amados animais. E assim, agradecendo, Pai, por tudo que nos tem dado e pedindo que envolva todos nós no seu amor, pedimos permissão para darmos início ao nosso bate-papo da noite, coração que Francisco de Assis nos deixou. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que recebemos, é perdoando que seremos perdoados e é morrendo que vivemos para a vida eterna. Que assim seja. Bom, boa noite, Marta. Bom, mais uma vez, boa noite, pessoal, que sejam bem-vindos. Hoje, meus amores, nós vamos falar um pouquinho sobre a visão ética junto com a visão espiritual, né? Eu comecei recentemente, há um tempo atrás, inclusive, Marta, muito obrigada pela dica do curso de ética animal que eu estou fazendo, e assim, vai acrescentar muito para todos nós aqui, tá? É um curso maravilhoso, difícil, tem bastante coisa, tem muitos textos, tem vários vídeos, mas assim, eu te agradeço demais por ter passado, tá, Marta? Esse curso, gente, esse curso que eu estou fazendo é promovido pela Universidade Federal de Uberlândia, junto com um órgão internacional, o Ethic Animal, né? E quem está dando esse curso é o representante do Ethic Animal aqui no Brasil, que é o Luciano Cunha. Esse curso, gente, ele é bem produtivo no sentido do como que a gente pode argumentar para dizer que os animais realmente são seres sencientes, que eles sofrem, né? Os argumentos que existem dentro da ética a favor da senciência e contra a senciência animal, né? Aqueles no meio termo, ele está bem legal. Eu vou passar um pouquinho disso hoje para vocês, né? E os argumentos que a gente pode usar para rebater essas objeções que eles fazem, né, muitas vezes para prejudicar, mesmo que não querendo, mas para prejudicar os animais. Pela visão ética, a gente fala, por que os animais são seres sencientes? Porque eles são capazes de sentir, né? Por exemplo, porque eles têm a capacidade de experimentar coisas positivas e coisas negativas. Ou seja, eles são capazes de sofrer, né? Eles são capazes de sentir dor, eles são capazes de sentir alegria. Então, isso, pela visão ética, já deveria ser o suficiente para que a gente pudesse dizer que eles são realmente sencientes, né? E aí, por essa visão ética, eles falam dos argumentos.
Existe um dos argumentos, é o argumento da relevância, que diz assim: se eles são capazes de ter experiências negativas e positivas, eles são capazes de sofrer, eles são capazes de sentir dor, eles são capazes, né, de sentir alegria, de bem-estar, né? Portanto, todos esses argumentos, né, tem o argumento da igualdade, né, que seriam que todos os seres sencientes deveriam ser tratados iguais e todos terem a mesma, chama de consideração moral. Ou seja, tudo isso é para dizer que os animais merecem a consideração moral. O que significa isso? Para que a gente possa tentar aliviar o máximo possível o sofrimento para eles. E isso só não se refere, gente, somente a cachorro e gato. Se remete também a animais de vida livre, animais selvagens, né? O que a gente pode fazer para melhorar a vida deles? Ou pelo menos para evitar maiores sofrimentos. E aí, tudo isso, gente, é uma conclusão que eles chegam, né, por essa visão que existe, que a gente vai ver, que não é só a visão da ciência, não é só a visão dessa ética deturpada, que é a visão do especismo. O que é especismo? É o preconceito, é a discriminação contra seres de outras espécies, tá? A gente, uma vez com o Dr. Ivini, estava falando, existiam outros tipos, hoje a gente também vê vários outros tipos de discriminação, racismo, né, o sexismo, né, o racismo é contra a discriminação de outras raças, o sexismo, que é a discriminação com os seres de outro sexo, né, geralmente vem do homem para a mulher, ou da mulher para o homem, seja o que for, né? Tudo isso é discriminação. E o que é pior, né, gente? A gente vê isso, essa discriminação, esse especismo, inclusive em movimentos religiosos, né? E o que é lamentável, ver isso no movimento espírita, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, gente, essa discriminação, esse especismo contra os animais, né, que faz com que os seres humanos, muitos de nós seres humanos, acreditemos que nós somos superiores, acreditemos que nós somos melhores. E isso é uma doce ilusão, né? É uma ilusão muito grande, gente. Então, assim, uma outra característica que identifica, né, que os animais são seres sencientes, o que é? É a capacidade de sentir dor. Portanto, eles possuem o sistema nervoso central, tá? Isso demonstra, né, isso indica que eles sentem dor, né? Então vamos lá. Tudo isso que eu falei até agora é a visão científica, a visão ética, né, do porquê que os animais merecem consideração. Eles chamam de, essa visão ética chama de consideração moral, né, que é, assim, a gente deveria pelo menos tentar aliviar o sofrimento deles e intensificar a alegria, né, a parte positiva, né? Se eles são capazes de sentir, de ter experiências positivas e negativas, a gente deveria pelo menos tentar aliviar a experiência negativa e promover a experiência positiva. Mas a gente não faz nenhuma coisa nem outra, né, gente? Essa é a verdade.
a maioria de nós. Então, por isso que vale a pena a gente lutar tanto por eles, porque um dia, gente, a gente vai conseguir. Se a gente pensar lá há séculos atrás, quando as mulheres não tinham alma, até a época de Kardec, os negros não tinham alma, certo? Ou seja, isso já evoluiu um pouco, apesar de todo o preconceito que ainda existe, mas já evoluiu, já se admite que a mulher tem alma e os afrodescendentes também, né? Então, vamos ver pela parte realista da coisa. A gente não pode parar de lutar, porque eles só têm a nós. Quando se tratava das mulheres e dos próprios afrodescendentes, eles tinham voz, né? Podiam lutar. Eles, junto com aqueles que também acreditavam neles. Mas os animais não. Eles só têm a gente, né? Eles não têm voz. Então isso já é um motivo suficiente para que a gente não desista. E principalmente também, que assim como aconteceu com as mulheres e os afrodescendentes, um dia, não tenham dúvidas, vai acontecer com os animais também. Mas a gente precisa, né, continuar o trabalho desde já. E eu fiquei particularmente muito feliz que existe esse órgão que é enorme em favor dos animais, que é o Ética Animal, né? Pela visão espírita, o que a gente vê dos animais na visão espírita? Vamos lá. Vejam que quando uma informação é verdadeira, olha que interessante, né, gente? A ciência e o espiritismo caminham juntos. A gente viu, né, na visão da ciência, da ética, que os animais são seres sencientes. Pelo espiritismo também. Que quando os espíritos afirmam que os animais têm alma, lembrando, né, gente, todo o conceito. Alma é o espírito encarnado. Quando a gente morre, somos somente espíritos, né? Se está dizendo que o animal tem alma, pelo espiritismo, isso quer dizer que eles são espíritos, né? Quais são as características do espírito? Todas morais, né? A inteligência, os sentimentos. Portanto, se os animais, e nós sabemos que eles têm inteligência, e sabemos também que eles têm sentimentos, e isso são atributos do espírito, portanto, nós podemos afirmar pela doutrina espírita que eles são seres sencientes. Não é isso, gente? Vejam que espetáculo, né? O segundo ponto que a gente vê também de combinação com a ciência, que o espiritismo, né? A ciência, vejam o espiritismo como é uma doutrina, gente, ela é uma doutrina revolucionária e muito à frente de seu tempo, porque isso foi revelado em 1859, na segunda edição do Livro dos Espíritos. Portanto, essa visão ética foi de agora, deste século. Só que o espiritismo já tinha falado. Ele fala assim, porque também o espiritismo fala que são capazes de ter experiências negativas e positivas. Quando que o espiritismo fala isso? Quando fala que eles sofrem, que eles são espíritos em evolução, que eles têm sentimentos, né? Tudo isso para dizer a mesma coisa, que são seres sencientes. Repetindo, são características da senciência, né? E mais, que os animais são conscientes. Ou seja, eles têm a ideia da dor, de dor e sofrimento. Eles sabem o que estão passando, né? E também têm ideia de experiências positivas. Eles sentem alegria. A gente vê muito isso nos animais domésticos, mas se a gente procurar aí pela
internet, né, gente, no Instagram, Facebook, seja lá onde for, a gente vai ver ali várias demonstrações, né, no Rancho dos Gnomos, né, de bovinos brincando, as vaquinhas e os boizinhos brincando, cabritos, galinhas, né, gansos, patos, demonstrando sentimentos, demonstrando amor, demonstrando satisfação em ver a pessoa. Então, tudo isso, gente, são características na visão espiritual do espírito. Voltando a repetir, portanto, o espiritismo, muito antes da ciência, já afirmava que os animais são seres sencientes. Certo? Então, quando a gente se depara com negativas disso, né, a gente vê que, na verdade, é pura falta de estudo. É arrogância, é prepotência das pessoas do meio espírita, principalmente, que é o que nos cabe aqui, que não aceitam que os animais são iguais a nós, no sentido de evolução. Eles também evoluem assim como a gente, espiritualmente, né? Que eles sentem dor, que eles são tão importantes pela visão médica e pela visão espírita. O ser humano, né, na visão ética ele fala assim, o animal não humano e o animal humano deveriam ter a mesma consideração moral, ou seja, deveriam ter a mesma importância, porque possuem os mesmos fins, né? Ou seja, são seres sencientes. A única diferença é o grau de raciocínio, né? E ele faz uma comparação muito interessante que ele diz que as objeções a encarar os animais como seres que merecem essa consideração não se sustentam. Porque se a gente for pensar num ser humano que acaba de nascer, um bebê, ele não tem o raciocínio desenvolvido, ele não sabe o que faz, ele exige cuidados 24 horas por dia, né? Se a gente for pensar em um ser humano que pode ter alguma deficiência, dificuldade mental, também não dá. Ou seja, os animais e esses seres humanos são a mesma coisa. Também não têm a capacidade de raciocínio, de racionalizar alguma coisa, né? Por que essa diferença? Né? E é isso que esse Ethic Animal luta tanto. Não há diferença. Portanto, todos deveriam ter, os seres humanos e os seres animais, deveriam ter a mesma consideração moral. Pelo Espiritismo, a gente vê também a mesma coisa, né? Nós sabemos que os animais são nossos companheiros de jornada, né? Pelo Espiritismo. Nós sabemos também que eles são espíritos em evolução, assim como nós, né? Repetindo, são seres sencientes, assim como a ciência, o Espiritismo também afirma isso, né? Nós sabemos, também pelo Espiritismo, que existem espíritos que não estão preparados, né, no sentido racional, que eles vêm com dificuldades, né, de desenvolver o raciocínio, vêm com dificuldades, os espíritos humanos, né, eu estou querendo dizer, vêm com dificuldades de desenvolver e racionalizar as coisas. Os animais também não têm essa capacidade, né? Os animais vivem muito presente. As crianças pequenas e os bebês também vivem só o presente. Eles não têm consciência de um futuro, nem espiritual, nem nenhum futuro. Assim também como os animais. Então a gente percebe que tanto pela
doutrina espírita quanto pela ciência, são as mesmas informações. Ou seja, o espiritismo é verdadeiro. Por isso que eu falo tanto para vocês, né? Que o erro não está na doutrina, jamais esteve. O erro está na interpretação equivocada de alguns espíritas, né? Que muitas vezes são movidos pela arrogância, pela prepotência, de achar que o ser humano é melhor que qualquer outro. Deus não faz essa distinção, porque Deus criou seres todos simples e ignorantes, candidatos à angelitude. Isso está também no livro dos Espíritos. Todos nós evoluímos da mesma forma, do átomo ao arcanjo, que por sua vez começou pelo átomo. Portanto, gente, não há motivo nenhum para que o ser humano se ache acima de qualquer suspeita, se ache acima de qualquer um, se ache acima de qualquer ser, né? E se ache acima de qualquer espécie. Todos nós, né? Pela visão espírita, somos filhos de Deus. Portanto, nós estamos todos sujeitos às mesmas leis, às mesmas obrigações e aos mesmos direitos, né? Não é porque o ser humano passou de fase, isso não dá ao ser humano uma condição extremamente melhor a dos animais, né? Dá uma responsabilidade maior. O ser humano que passa de fase da animalidade e entra na fase de humanidade, ele simplesmente tem uma responsabilidade maior, tá? E essa responsabilidade implica em respeitar aqueles que ainda não chegaram nesse ponto. E essa responsabilidade implica em ajudar a esses espíritos, entre aspas, menores, no sentido de evolução só, tá, gente? Essa responsabilidade de fazer com que eles nos acompanhem. Essa é a nossa responsabilidade enquanto espíritos, de nos ajudar e ajudar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que são nossos companheiros de jornada. E isso inclui o próprio ser humano e inclui também os animais, né? No Espiritismo a gente vê, não só dentro da doutrina espírita, mas também em outros livros, né, da literatura espírita, principalmente as do Chico Xavier, do próprio Marcel Benedetti, da doutora Ivênia Prada, a gente vê, por exemplo, né, que os animais nasceram para nos acompanhar na nossa jornada e não para nos servir, né? Eles são espíritos companheiros, não são espíritos escravos, não são nossos escravos. E isso está em comum acordo também com a ciência, né? Que vem de frente, junto com a ética animal, a mesma filosofia. Eles não são nossos escravos. Eles não nasceram para nos dar vestimenta, nos dar alimentação, né? Para nos dar diversão. Não foi para isso que os animais vieram. Eles vieram para nos ajudar na nossa evolução e também para que a gente ajude eles na evolução deles. Esse é o nosso compromisso com os animais, né? Então, o quanto é importante a gente ter essa consciência de que nós não somos proprietários nem donos de ninguém. No máximo, nós somos tutores. E como tutores, nós temos a obrigação de cuidar desses seres que estão sob a nossa tutela. E não é só cachorro e gato que vivem conosco, não, gente. Tanto a ética animal quanto o espiritismo falam a mesma coisa. É cuidar também dos que vivem na natureza. Os pássaros, os animais selvagens, né? E como é que a gente cuida? Lutando por eles, contra a diversão,
né? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer para ontem. Não é diversão os rodeios. É diversão para aqueles espíritos humanos que estão lá, me desculpem, mas de baixo nível espiritual, que se diverte com o sofrimento alheio, seja ele humano, seja ele animal, né? E eu já vi, inclusive, de espíritas falando, é cultural. Que cultura é essa que se diverte com o sofrimento alheio? Uma cultura muito baixa, né, gente? Exato, Tatiana. Olhar dos rótulos, né? Fazendo um parênteses, eu sempre uso shampoo e condicionador vegano, né? Antes o meu cabelo vivia caindo, gente, é impressionante, né? E não acertava nunca, antes de conhecer o Marcel, tá? 16 anos atrás. Agora tá muito fácil de achar, antigamente era mais difícil de achar shampoo vegano, condicionador. Agora, você acha em tudo quanto é lugar, é maravilhoso isso, né? Você acha comida vegana em muitos lugares. Aqui em São Paulo abriu um supermercado vegano. Já abriu há algum tempo. Alimentação, né? A gente tem um pouco mais, vamos dizer, um pouquinho mais de paciência, né? A gente sabe que é difícil. Cada um tem seu tempo. Mas, se interessar, existem opções, né? Que dá para fazer. Então, gente, vejam bem. Isso nos prova, né? Tanto a ciência quanto o espiritismo nos provam a verdade, né? Que quando a ciência e a doutrina espírita andam juntos é porque é uma verdade quase que absoluta. Quase porque a gente não tem condições de compreender a verdade absoluta, gente, porque nós, seres humanos, somos muito inferiores ainda. Mas é uma verdade irrefutável. Que verdade é essa? Que nós, os animais, nós somos seres individuais, candidatos à angelitude, que somos seres sencientes, que merecemos respeito, portanto que merecemos, né, pela ciência, toda a consideração moral do mundo, né? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, né? Espero, à medida que eu for fazendo esse curso, eu vou passando para vocês. Tá bom, gente? Mais uma vez, Marta, muito obrigada pela dica, viu? Maravilhoso, né? Tá fantástico. Meus amores, então, nós vamos agradecer por mais essa oportunidade de podermos estar aqui reunidos pelos nossos irmãos animais, agradecendo a oportunidade de podermos conhecer um pouquinho mais deles, tanto na ciência quanto no espiritismo. Agradecer por mais uma vez podermos estarmos juntos e agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos. Pedimos nesse momento, Pai, por todos nós, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Pedimos por todos os animaizinhos que se foram, voltaram para casa, que eles possam sentir todo o nosso amor para sempre. Pedimos também por todos aqueles que estão em tratamento à distância, que eles possam, Senhor, se for da sua vontade, que eles possam ser curados de seus males. Mas que, se não for possível, Senhor, dá-nos a luz e o entendimento para compreender a sua vontade. Pedimos também, Senhor, para que nos dê forças e coragem para seguirmos sempre nessa luta, por nós e pelos nossos queridos e amados animais. Que possamos ser a voz equilibrada, a voz gentil, verdadeira desses nossos amados animais. Que possamos ser a voz consciente para eles, Senhor, para que possamos realmente ajudá-los e não prejudicá-los com a nossa ignorância. E agradecendo mais uma vez por tudo que nos tem dado e pedindo que envolva todos nós no seu amor, pedimos permissão para encerrar o nosso evangelho, o nosso grupo da noite. Meus amores,
Um grande beijo para vocês, fiquem em paz, uma ótima semana, um ótimo tratamento e até segunda, se Deus quiser.